Gravando, professor. Bom, boa tarde a todas e todos. Vamos dar início à nossa quarta reunião ordinária da CIDF. Hoje é 9 de maio de 2024. Começar aqui pelas justificativas de ausência. Professor Anderson da FEA, que é o nosso representante aí dos diretores da área tecnológica. A Gisele Rodrigues aí do HC, que é a representante, né, dos presidentes CSAs da área da saúde. O professor Márcio Torsoni, da FCA, também agora chegou a comunicado que estará ausente, e a Giovanni de Paula, ou Giovanni de Paula do CAIS, né? Então, são 4 ausências aí justificadas. Chegou mais alguma aí, não? Não, professor. Essas mesmo. Então Sim. bem. Então já coloco aí para as conselheiras e conselheiros, todos os membros aqui da CIDF, a súmula da nossa última reunião, terceira reunião ordinária, que foi realizada em 11 de abril. Queria saber se há alguma manifestação sobre a súmula. Está aberta a palavra. André Adementes, vocês fazem tão caprichadinho a súmula e ninguém nem manifesta. Podia pedir a palavra, pelo menos, e falar assim, gostei, tá, foi bem, descreveu bem a reunião. A Mônica rindo ali. Mônica, não é? Dá um trabalho para a dupla montar esse negócio, dá ou não dá? André, Ademir. E aí ninguém nem pede a Demir, palavra. É. eu preciso da sua ajuda, que eu tenho umas atas de congregação aqui que estão Isso atrasadas. já é Eu abuso. preciso da Ô, sua professora, expertise. você tá... Não, eu ajudei Não, ele a não. tornar o PDF buscável, né, Ademir? Não foi? Sim, foi. Logo que eu Sim. entrei no CDF, o PDF não era buscável. Eu tinha que ficar rolando aquele PDF para achar as coisas. Agora é buscável. A gente faz Professora, de Sim. eu posso figurinha, né, botar Ademir? para Você votar a passa. súmula, professora? Posso? É, Antes que você fique Ninguém aqui. mandou você me chamar. Isso é assédio sobre os funcionários da PRDU. É. Fernando, Oi, oi, Adilson, oi, Adilson. eu tenho um manifesto, mas ele é concomitante a um tema que foi tratado em abril, mas não. Está excelente a súmula, agradeço, tá bom? Mas ele é pertinente à posse, tá bom? Daí deixa para o final, a Tá bom. manifestação, pode ser? Tá, para para o Grava. expediente, pode ser. Obrigado, Adilson. Bom, acho que eu vi aqui no chat algum elogio aí. Chegou elogio, Ademir e André. Pronto. Vamos colocar em Chegou, votação, professor. Ademir? Vamos lá, então. Ó, na próxima, André e Ademir, põe alguma frasezinha durante assim para ver se eles estão lendo, né? Põe um comentário lá, põe assim, comentário Coloca a sobre receita de miojo. não, sobre o aumento, põe sobre o aumento ali, alguma coisa, ver se o Pio leu também, assim, põe lá uma coisa sobre reajuste, alguma coisa assim, ver se o pessoal está lendo mesmo. Tá certo. Mas eu gostaria de agradecer publicamente aí a dupla, tá? Eu sei que dá um trabalhão fazer essa súmula. Obrigado, professor. E fica aí para a história, né? Sempre alguém quiser consultar, não apenas tem o vídeo, como tem também aí a documentação, né? Isso. Bom, professor, estamos com 23 agora no momento votantes. 21 votos favoráveis e 2 abstenções, professor. Obrigado, Ademir. Indo para a ordem do dia, nós temos, são 14 itens, de 1 a 5, nós temos aí os serviços voluntários na Unicamp. Dos 6 a 18, nós temos designações para aprovação. E o item 19 trata-se de uma transferência de servidor em estágio probatório também para aprovação. Nenhum item está destacado, eu consulto os membros da CIDF se alguém quer algum destaque. Não havendo destaque, vamos colocar em votação, portanto, todos esses itens não destacados. Por favor, Ademir.
Ademir? Bom, professor, foram agora sim 23 votos favoráveis. Então, aprovados, né, todos os itens aí por unanimidade. Já estamos no expediente. CDF rápida. Vamos ver se o expediente a gente começa aí tem na página 15, tem algumas alterações de comissões da CSAs. Eu passo aí para o Ademir, para a ciência aí. Ademir, por favor, as 3 mudanças. Ah, sim, professor, só um minutinho. Hum. Bom, aí estão me ouvindo, né? Ok, alterações nas CSAs e RHs para a ciência, começando aí na CSA RH 13 do DGRH, a indicação do senhor Marcelo Risato de Freitas como membro em substituição ao senhor Bruno Felipe, a indicação da senhora Verônica Pisolato Duarte como membro em substituição à senhora Priscila Cogi Siqueira, na CSA RH 41 do IEL, a eleição aí da senhora Fernanda Souza Figueiredo como membro em substituição ao senhor André Luiz Pontara. E na CSA RH 69, DEP, indicação do senhor William Chinelato como membro em substituição à senhora Maiara Leme de Araújo Pires. É isso, professor. Tá. Obrigado, Ademir. Pio, eu vou primeiro passar os informes aí da DGRH, depois te passo a palavra, pode ser? Então vamos ali começar DGRH. Antes de passar aí para a Giovana, vou consultar o Everaldo ou a Cidinha estão aí? Eu não estou vendo. Sim, A estamos. Cidinha tá, a Cidinha Ô, está. dona Cidinha, muito boa tarde. Boa Estamos aqui, tarde, Você professor. não está na professor. minha tela aqui, cadê esse? Ah, o O Everaldo ali, o Everaldo Everaldo ali. tá, o Everaldo apareceu. Cadê a Cidinha, Everaldo? A Ah, Tô tá Cidinha ali está aqui aqui. embaixo. também. Muito bem. Cidinha, com a palavra. Ô, meu pai. Talvez o Everaldo vai passar alguns informes aí do recadastramento, né, Everaldo? Igual passou na CAD, certo? Na CAD a gente acabou nem tendo oportunidade de falar, Cidinha, que ela se estendeu É. demais, né? Mas só para comentar rapidinho com vocês, o recadastramento dos ativos, né? Teve um software novo, né? Um sistema novo, um aplicativo que o governo do estado fez. Então, nós tivemos muito problema no início, principalmente com a questão da prova de vida, né? Com o reconhecimento facial, mas já foi, na sua grande maioria, já fizeram correções. Eles ficaram de liberar um módulo gerencial para nós, ainda não fez a liberação, mas até o último status que nós temos, né, de 2 dias atrás, nós temos ainda, já foram, né, mais de 8.300 recadastrados, já fizeram recadastramento, e nós temos problema em 270 servidores, sendo que 70 estão afastados por motivos de saúde e 200 estão ativos. Nós já comunicamos todos os RHs para nos ajudar nessa situação. A princípio, era para fazer, né, o corte. É claro que a gente toma todo o cuidado antes da DGRH fazer o corte da folha de pagamento, né, tirar da folha de pagamento, nós tomamos todos os cuidados. Então, era para fazer agora a partir do mês, né, deste mês agora de maio, era até o cadastramento acabou no dia 30, só que o sistema continua aberto, tá? Então, ele pode ser feito ou via aplicativo ou no Poupa Tempo. Então, mas o STU, não sei se o Pio depois vai comentar também alguma coisa, conseguiu uma liminar que não vai permitir, né, o juiz concedeu para um mês, para que nesse mês de maio nós não façamos a suspensão de pagamento de ninguém, né? Então, com essa liminar. Mas o ideal é que os RHs atuem junto com nós para que a gente consiga que todos esses servidores que ainda não fizeram o recadastramento, que eles façam o recadastramento. É fundamental. Tá? Nós estamos acompanhando, vamos mandar semanalmente para os RHs a lista desses servidores que não concluíram ainda. E qualquer dificuldade, nos avise, né? Entre em contato com nós, nós temos a central de atendimento que está 100% disponível para fazer qualquer apoio com este processo. Acho que Alguém era isso, testou, professor. alguém testou esse novo aplicativo, Everaldo? Sim, o Melhorou mesmo sobre o aplicativo velho? Porque é, o velho era difícil mesmo, né? difícil, difícil. É, Né? tá. E o pior, né, professor, que nós não temos um módulo de gerenciamento. Eles ficam nos enviando planilhas, Então, né, semanalmente, para que a gente
né? Antes nós tínhamos um módulo de gerenciamento, que a gente até poderia fazer o recadastramento por aqui, mas agora realmente está bem complicado. Mas, enfim, a última versão do aplicativo ela já está bem melhor, né? Mais fácil. E para estrangeiros resolveu também o aplicativo novo? Resolveu. Nós temos, hoje, professor, nós estamos com problema com 2 estrangeiros só ainda que continua, né? E tem uma situação de uma pessoa que também está fora do país, em afastamento, e não está conseguindo mudar lá o nível que ele precisa, né? Do EGOV, passar para o nível prato, ouro. Então, esses são casos bem pontuais. Mas, no geral, nós já conseguimos sucesso em quase todos os casos. Que bom, isso é ótimo. Pouquíssimos que estão ainda com problema. Mas nós temos pessoas que estão ativas que precisam fazer o recadastramento. Isso que Lógico, mais lógico. nos preocupa, né? A questão. Temos Mas até, a gente até já o final de maio, aí com até o a partir final da de maio. liminar, tá? Isso, mas a Ok. gente sempre está comunicando, né? E, obviamente, no finalzinho de maio, a gente vai avisar a própria direção das unidades também que esses servidores não se recadastraram, né? E que daí Uhum, sim a gente. Mas, assim, vamos tomar todos os cuidados para que não precisa fazer o corte de ninguém, né? Da folha de pagamento de ninguém. perfeito. É Obrigado, isso. Everaldo. Cidinha, Bom, só uma lembrança, um informe. Não sei se o pessoal está todo mundo conectado com isso, mas na segunda-feira nós vamos ter em Piracicaba o Fórum de Gestores, né, PAEP. E então, quem tiver interessado a ir para Piracicaba, vai ter um ônibus que vai sair daqui de frente da reitoria, mas primeiro tem que fazer uma inscrição lá com o Adilto, dizer se vai. Não sei nem se o Adilto está na reunião, acho que não, agora ele não participa mais, né? Agora é o Zé. E fazer a inscrição para poder participar. O ônibus sai daqui antes das 9 e me parece que volta às 12 horas. Então, como foi prometido, né, a gente faz o fórum aqui e também foi feito já um em Limeira e esse será em Piracicaba. Acho que agora os demais informes eu passaria para a Giovana, a Cris, né? São mais da parte mais da gestão do desempenho, progressão. olha, Giovana e Cris, por favor. Giovana. Obrigada. Está me ouvindo agora, professor? Sim, sim, agora tá Tá bom. perfeito. Obrigada. Bom, falar um pouquinho da progressão. Nós estamos na etapa agora das comissões analisarem os recursos que os servidores enviaram, né? Pedir muita atenção para as comissões não perderem esse prazo, né? Como está tudo automatizado em sistema, a gente não consegue postergar ele. Na sequência, tem um novo prazo de recurso, isso é novidade esse ano, né? Foi pedido e implementado um novo recurso para o comitê de acompanhamento, e depois um prazo para o comitê que também está analisando, e a divulgação final das listas aí no dia 29 de maio, tá? A gente tem, antes da próxima CIDF, dois momentos aí de reunião de orientação com as congregações e instâncias, equivalentes, que também é uma novidade nesse ano. Então, no dia 3 de junho, a gente vai começar já a fazer a divulgação na próxima semana para os membros de congregação e instância equivalente se organizar. A gente já tinha passado essa data antes, mas a gente vai reforçar essas agendas, né? Dia 3 de junho, uma orientação aí sobre a distribuição dos recursos, critério de sobra, e no dia 6 de junho um plantão específico para as congregações e instâncias também, tá? E sobre a gestão de desempenho, reforçar mais uma vez, pedir aí para a comunidade nos dar uma força para terminar a revisão dos planos de trabalho, né? Falta bem pouquinho, mas ainda faltam alguns, e a gente precisa estar com tudo isso redondinho para começar o segundo semestre aí, com o segundo ciclo da avaliação de desempenho, para que a gente consiga fazer com que o processo de gestão seja uma coisa contínua. Então, né, eu acho que são esses os informes nesse momento. Obrigado, Giovana. Cris, você quer acrescentar alguma coisa? Oi, professor. Não, obrigada. A Giovana já falou tudo. Tá ok. José Luiz Pio Romera. Bom, boa tarde a todos, todas. Pessoal que está dando suporte à reunião, Fernando, Cidinha, Giovana, todo o pessoal aí da parte de RH da Unicamp. Nós conseguimos a liminar até maio, né? Acho que foi importante essa questão da liminar para evitar o corte do salário, que foi um problema complicado esse recadastramento que eles fizeram. Tinha um que funcionava normalmente, aí implantaram um outro que deu uma quantidade de problemas muito efetiva, né?
já havia sido prorrogado, né? Nós pedimos uma prorrogação também via ofício até para a reitoria e para o governador também nós mandamos, prorrogou até o 30 de abril e entramos com a liminar para tentar proibir de não cortar o salário, mas aí o juiz concedeu só um mês. A DUSP conseguiu, na segunda instância, não cortar o salário do pessoal lá. Na primeira instância eles tinham perdido e na segunda instância o juiz concedeu a liminar para a DUSP proibir o corte do salário. Em relação ao projeto de lei que cria os cargos da Unicamp, nós aqui do grupo de carreira do STU, nós analisamos o projeto, fizemos algumas emendas ao projeto que tem a ver com nossa discussão de carreira aqui, do sindicato, e também com a questão de desterceirizar setores que foram terceirizados e piorar o serviço. É o caso do bandejão, tem um monte de problema no bandejão, muita reclamação. É um setor que foi terceirizado e o serviço piorou, né? A empresa não está fazendo a contento o serviço e no projeto de lei lá a gente altera a proposta da Unicamp, que é 100 cargos no fundamental, a gente altera para 700 cargos. Nós fizemos uma alteração também que tem a ver com a autonomia universitária, onde a reitoria fala em respeitar a lei de responsabilidade fiscal, a gente coloca respeitar o artigo 207 da Constituição e o decreto de autonomia. Desculpa. Além disso, algumas outras alterações, mais no sentido de colocar ajuste de carreira. Por exemplo, aquele debate que a gente fez ontem, na reunião passada, de gente que está no teto da carreira e não consegue mudar. A nossa proposta de carreira, ela não permite isso. Então, o pessoal pode progredir, mesmo no mesmo segmento, mas seguir progredindo, ultrapassando os níveis do teto do segmento. Ele se mantém no mesmo segmento, não precisa prestar novo concurso, mas poderia fazer isso. Então, tem uma série de emendas que a gente foi à Assembleia Legislativa, conversamos com as lideranças das bancadas, com a liderança do governo, para apresentar, são 9 emendas que a gente apresentou e que estão lá no projeto que está discutindo em regime de urgência, 45 dias resolve essa discussão lá, segundo os próprios deputados falaram para a gente. Além disso, como a gente estava discutindo no começo da reunião, estamos em database, teve a reunião técnica, os dados são altamente positivos, a nossa reivindicação é singela, bem singela, então é possível a reitoria e o CRUESP, a presidência do CRUESP, atender as nossas reivindicações, e além do reajuste, cabe o auxílio saúde, que a USP já paga, e o abono de 10 mil que foi pago ano passado na USP, nós não recebemos. A gente não abandonou essas reivindicações, acho que é importante a gente ter isso em mente, né? Hoje as universidades, elas têm no caixa, apesar de ter distribuído esse dinheiro para ser usado em outras coisas, mas para o governo do estado esse dinheiro é livre, porque esse recurso não está empenhado, elas têm 10 bilhões e 100. A Unicamp 1,8, a Unesp 1,6 e a USP 6,7, dá 10 bi e 100. O Estado tem 30 bi em caixa. Quando o governador olha o saldo de 30 bi, ele fala, posso gastar? Não. Tem 10 nas universidades que você não pode pôr a mão. E é isso que ele tentou fazer agora, pôr a mão nesse dinheiro. É uma iniciativa de colocar mais 3 instituições para ser sustentado com os 9,57. Na nossa opinião, um ataque à autonomia. Ele recuou no mesmo dia, mandando a mensagem na Leste, mas o texto original da LDO está da maneira que ele mandou inicialmente, sabe? Vai ter a mensagem. Precisa ver se os deputados vão votar na mensagem ou se vão votar no texto original. Então, nós vamos estar acompanhando essa discussão, uma preocupação nossa. A gente já alertava que esse governo é um governo que não defende a universidade, que a gente sabia, falamos isso para o Varran, que é o secretário de Ciência e Tecnologia, ele disse, não, vocês estão com uma visão equivocada desse governo. Queria ouvir a fala dele agora, inclusive chamou a gente na reunião de idiotização ideológica nossa, de falar esse tipo de coisa que a gente falou na reunião do dia 18 de dezembro do ano passado. Né? Então, agora tem uma demonstração cabal do que eles pensam das universidades. Né? Então, a gente precisa estar sempre cuidando dessa conquista nossa, que foi da greve de 88, a autonomia universitária,
e que hoje as universidades são importantes, tem toda essa representação nacional e internacional por conta dessa autonomia. Então, acho que a gente tem que preservar isso. Esse foi um alerta importante do ponto de vista da preservação das conquistas da universidade. Acho que foi uma reação rápida nossa, mas ainda a FAPESP corre risco, porque tem lá a retirada de 30% dos recursos da FAPESP do ano, que eles podem mudar de rubrica de aplicação. Então, nós vamos estar brigando porque mantenha também o da FAPESP lá. Acho que é importante o pessoal estar atento a isso. Quem conhecer deputado, saber o que está acontecendo, é fundamental. Obrigado, Fernando. Obrigado, Pio. Bruno. A gente está com menos de um mês para divulgação dos recursos das unidades, e esse ano a gente mudou a fórmula, né? Não vai ser mais proporcional. Queria saber se tem uma prévia, um spoiler aí de como vai ser essa divisão, professor. O spoiler sai dia 3 de junho. Não é isso? Cadê o Tiago? Não, seria um desrespeito com o cronograma que o grupo montou da progressão, está lá. Nós estamos respeitando rigorosamente todo o cronograma. Você quer inverter o cronograma, Bruno? Você faz parte da comissão. Só a metodologia, não os números, professor. Não, não, bom, querido. Faixa. Olá, boa tarde a todas e a todos. Obrigado, professor Fernando. Eu tenho uma dúvida. Eu estou participando de algumas comissões de progressão este ano, ano passado. Sempre tenho participado de 3, 4 até. E eu tenho notado eu tenho uma questão que eu gostaria de colocar. Não sei se a Giovana ou o Everaldo Cidinha, não sei quem pode responder. O fato concreto é que eu vou dar um exemplo aqui que fica mais claro. Nós temos alguns cargos na universidade. Eu sei que função é uma coisa, cargo outra, mas as atividades são inerentes aos cargos também, né? Então, a gente tem uma unidade X que tem um volume de recursos de uma magnitude. Nessa unidade, você tem lá, concorrendo para a progressão vertical, com GR, por exemplo, 6 pessoas ou 5 pessoas, das quais 3 ou 4 são coordenadores de divisão. Estão investidas nesses cargos, essas pessoas. E uma é coordenadora de serviço. Imaginemos que todas estão no S2 pleiteando o S3. E a comissão vai se debruçar à luz da documentação, da carreira, tudo, para ver quais são como vai ser essa lista. Ok. Tem outras unidades ou órgãos, enfim, que tem um pessoal que é coordenador de divisão, que está no S1 e está pleiteando, por óbvio, S2. As unidades que têm um pouco mais de fluidez, ou seja, tem mais recursos, enfim, consegue viabilizar melhor o atendimento às suas demandas, fatalmente, se continuar esse processo, né, se todo ano tiver a mesma metodologia, o mesmo grau de investimento e tudo mais, fatalmente, em 5 anos, você vai ter todos os coordenadores de divisão de uma unidade no S3. E aí eles vão começar, certamente, a pedir o S4, não sei, na leitura deles, olhando para os manuais, para os anexos, na leitura deles, talvez essa coordenadoria de divisão daquela área seja digna de um S4. E para isso eles vão pleitear no futuro esse S4. Enquanto que em outras unidades, na visão deles, seja S3 ou até S2, um coordenador de divisão chegando no S2, atinja, de acordo com as atividades, o teto. O fato é que os dois são coordenadores de divisão, esses cargos foram analisados por um órgão que faz análise das certificações e atestam que aquele cargo é realmente do tamanho de uma coordenadoria de divisão. Então, nós temos um filtro, né, que é, aliás, um excelente filtro, que está na estrutura da PRDU, que é a comissão ad hoc que faz a análise das certificações. Então, essa comissão, ela atesta que, diante daquelas atividades, aquele posto de trabalho é para uma coordenadoria de divisão. Minha pergunta é, nós não teríamos que, agora que as coisas estão começando a andar, as pessoas saírem realmente dos níveis mais iniciais e começando a andar na carreira, não teria que ter
uma classificação um pouco mais centralizada desses postos, para que a gente não tenha, daqui 10 anos, 15 anos, incongruências ratificadas pela própria universidade. Ou seja, não é um momento de reanálise ou até ou de classificação desses postos, porque o que pode acontecer é isso, em uma unidade, coordenador de divisão ser classificado como S4, em outra unidade S2, mas quantos cargos S5, S4, S3 a gente tem na universidade para que de fato as pessoas possam ser investidas neles e não ficar tão, não digo solto, porque não é um termo, não é esse termo que eu quero usar, mas assim, tão democratizado para que cada unidade veja a sua situação, e eu sei que há especificidades, mas a coisa degringolar mais lá adiante, num plano de 10, 15 anos, eu queria que alguém me respondesse isso, porque são pensamentos que eu, por participar de várias comissões em todos esses anos, em comissões distintas, inclusive, da administração, dos centros de núcleos, de outros órgãos fora da administração, eu fico com essa dúvida, pensando mais no médio e longo prazo do ponto de vista da gestão mesmo de recursos humanos. Obrigado, professor. Obrigado, Pfeiffer. Não Professor, tem mais. Eu vou peço, passar. viu, professor, Diga, peço Ademir. licença. Temos um questionamento do Antônio Marcos no chat. Posso ler? Tá. Pode, deve. Ele está perguntando se os recursos para a progressão deste ano, né, será menor o repasse para as unidades. Eles que perguntaram para ele isso. Tá. Sobre os recursos, já disse, nós teríamos as informações dia 3 de junho. Ok, Assim como. Tá ok? tá bom. É o que está no cronograma. A não ser que haja uma alteração do nosso cronograma aqui, né? É isso, Tiago? Estou certo com essa data na cabeça ou não? É, tá ouvindo, tá, né? Estou ouvindo. Os recursos são somente dia 6. A gente não vai dar nenhum spoiler aqui. Talvez um dia antes, Bruno. Daí a gente dá um spoiler e já passa. Mas de qualquer forma, a gente não tem como nada como falar de recursos antes de sair a lista de classificação, que é uma lista que as notas ainda podem mudar, né? Ainda tão, muito pode acontecer, mas ali até um pouco do que sempre aconteceu em todos os anos, mesmo mantendo a mesma fórmula de distribuição dos recursos, tinha unidade que ganhava mais num ano, menos no outro. Então, isso é uma coisa que pode acontecer em qualquer CSA, mesmo sem a alteração da forma que foi feito, né? Então, mudando isso, pode ter algumas novidades, mas não tem como a gente falar se aumenta ou diminui ninguém. Ok. Professor, deixa eu só responder o do Não, Marcelo antes eu de ia eu você ia te pedir exatamente isso antes de abrir para o passar para o Cristiano. Cristiano. Isso. Vamos lá, Giovana, por favor. Senão a gente muda o assunto aqui. É. Marcelo, obrigada pela sua colocação. A gente tem sim estudado algumas questões relacionadas a isso. Ainda tudo muito no estudo para a gente já trazer alguma coisa aqui para vocês. Mas nós temos estudado, inclusive a gente está com auxílio aí de uma pós-doc, fazendo alguns estudos em relação à carreira, a quadro salarial hoje, tabela de vencimento, projeções para o futuro também. Nós estamos com isso muito alinhado com o que a gente tem de proposta daquele GT de revisão do novo anexo 3, né, que é o quadro orientativo. Então, a gente está, assim, bem estruturado com isso e a gente entende que a partir do ano que vem a gente já começa a trazer algumas coisas nessa linha de estudos, porque a gente fechou o ciclo da progressão, fechamos aí todo mundo tendo participado da progressão nessa regra, né? Faltava o pessoal de 19 ter podido participar também da progressão horizontal que eles estão fazendo este ano. Então, a partir do ano que vem, a gente fecha esse ciclo e a gente começa a trazer algumas coisas mais de estruturação mesmo da carreira e a gente está estudando isso sim, né? Agradeço a sua pergunta, o seu levantamento, porque é mais um ponto que vem de encontro ao que a gente também tem pensado um pouco a nível de futuro, porque a ideia é essa mesma, né? Às vezes bem menos recurso, ou às vezes mais recurso, isso nunca vai depender só da carreira, mas que o processo não pare, que ele alimente, né, a gestão de desempenho, avaliação, plano de trabalho,
como a gente vem trabalhando isso com vocês, então a ideia é que a progressão não pare, e aí tem mesmo essa falsa sensação do servidor de que o céu é o limite, né? Eu posso chegar no M4, no S5, e não é isso, né? A gente tem que deixar bem claro aí o que compete a cada nível de complexidade do anexo, quais cargos, né, estão atrelados a esse nível, teriam os pré-requisitos para atingir esse nível. Então, a gente está estudando isso sim, e assim que tiver um pouco mais estruturado, a gente traz para vocês. Obrigado, Giovana. Cristiano. Boa tarde, me ouvem? Sim, Cristiano. Minha pergunta é com relação ao recurso, mas eu vou usar uma pergunta diferente do que os meninos fizeram. Eu entendo que não que tem data para distribuição do recurso para as unidades e a forma ainda talvez não esteja definida, mas eu queria fazer uma pergunta no sentido de se a quantidade do recurso, a quantidade de recurso destinada para a carreira, se vai ser a mesma de 2023, porque nós tivemos poucos contemplados, poucos inscritos, a totalidade do recurso destinado para a carreira talvez contemplaria aí, mesmo espalhado para a universidade como um todo, talvez daria aí para uma porcentagem bem alta de, de inscritos e aprovados. Então eu queria, minha pergunta é nesse sentido, talvez não é um spoiler, né? É algo que talvez seja mais simples de ser respondido. Obrigado. Cristiano, sobre a primeira parte, você tem toda a razão. Nós tivemos um número de inscrição bem inferior, né? Lembra que o ano passado nós tivemos 1.500. Giovana, depois se você quiser dar os números exatos, e nesse ano foi um pouco mais de 1.000, um pouquinho menos de 1.100, né? Então é menos do que a metade, né? Em relação aos recursos, tanto quantidade quanto a metodologia de distribuição, ainda é cedo para a gente falar qualquer coisa. Vamos tratar isso no dia 3, a partir do dia 3 de junho. Tudo bem, Cristiano? Ô, professor, mas a questão é só assim, só com de- é, o recurso, esse recurso foi aprovado e destinado para progressão, certo? Ou estou equivocado? Cristiano, se você olhar lá na PDO, nossa proposta de distribuição orçamentária, no item das carreiras, né? Qual é o termo exato que a gente usa, Tiago? Programa de Desenvolvimento das Carreiras. Programa de Desenvolvimento das Carreiras. Ali tem, né, recursos para contratação, recursos para progressão. Tá? A gente coloca o valor geral ali. E nós estamos olhando para essas duas dimensões, né? Tanto as contratações quanto para a progressão. Tá? É assim que a gente faz a distribuição orçamentária. Rodrigo. Rodrigo, não estamos ouvindo. Ok, Rodrigo. Não vejo mais. Acho que o Rodrigo vai sair e voltar. Mais alguma manifestação? Vejo ninguém com a mão levantada. Ô, Pio, deixa eu só colocar uma questão. Se eu entendi, não sei se você está frequentando o bandejão. Você falou sobre a qualidade do bandejão. Você está frequentando ou não? Não, é pelas informações que a gente recebe aqui no sindicato. E É, também, se é isso você que eu ia te levantar consultar. algum lugar, Então, se vocês se não estão você levantar frequentando, algum...
Se vocês têm algum levantamento qualitativo, né, se estão fazendo algumas entrevistas, puderem passar isso para a gente, seria ótimo. Sempre esse Tá bom. feedback é muito importante, porque a gente tem sempre, é uma das formas que a gente tenha pressionado, obviamente, a empresa para manter a qualidade, tá? Para a gente Ontem ter, eu estava. quanto mais documentado, isso é importante, porque a gente não pode chegar apenas com informações subjetivas, tá? Seria importante, se tiver, foi feito um questionário junto a X funcionários ou X alunos, isso ajudaria, né? Tá? É Ô, basicamente Fernandinho, isso. ontem eu estava no Estudo de Química numa reunião de campanha salarial e que Sim. tinha representante na Assembleia. Foi relatado por um servidor que pegou carne com uma cor diferente, com um odor diferente, levou para as nutricionistas, fez a ocorrência e disse que tem. Agora, é só pegar na prefeitura o contrato e ver que já teve multa, glosa, teve um monte de coisa nesse contrato já. Tanto é Não, que foi criado um novo grupo de trabalho para discutir a forma do bandejão, mas que caiu a qualidade, não tem dúvida nenhuma. Eu não, comia no bandejão até o ano passado. tá, não, mas é exatamente o que você está dizendo. Quer dizer, no primeiro momento, sim, foi feito toda essas autuações foram feitas, nós vamos e exatamente para tentar melhorar a qualidade. Quer dizer, então, não estou dizendo que não houve problemas, né? Mas esses problemas estão tentando ser sanados, inclusive com essa pressão. E houve também por parte, pelo menos estou falando do levantamento que a gente faz junto aos alunos, que claramente houve uma melhoria na qualidade do que era anteriormente. Se há alguma outra informação importante, nos tragam, porque eu acho que isso é uma forma da gente encaminhar, tá? Isso é fundamental. Bruno, e depois Ana. Só aproveitando, já que estamos falando do bandejão, a gente estava fazendo um levantamento aqui da avaliação institucional, né, que tem uma questão justamente sobre esse ponto. A gente passou para os representantes de alunos e o retorno nosso foi que piorou bastante. É isso que vai aparecer na nossa avaliação institucional. Isso veio do centro Ótimo, acadêmico daqui. tá? Esses números não estão prontos ainda, Bruno. Bruno, já estão prontos Não, esses? Não, tá. não. Ok, maravilha. Ana, Boa tarde a todos. Eu estou entrando para colocar que esse mês de maio é o mês da enfermagem, né? Como eu sou representante do CAISM da área da saúde, 12 de maio é comemorado o Dia Internacional da Enfermagem. E no dia 17 de maio, lá na FCM, né, vai ter a 85ª comemoração, né, da Semana da Enfermagem. Então, mais para divulgar o evento mesmo e lembrar, né, que assim, a gente foi tão mencionado na época da pandemia, né, foi tantas palmas, né, mas assim, ainda tem muitas coisas a serem buscadas, a serem conquistadas, funcionários, né, que estão ainda com processos aí para solicitação de insalubridade, 40% junto, né, ao Ministério do Trabalho. Então, assim, comemorar esse dia, mas, assim, lembrar que a gente tem que ir em busca tanto da qualidade da assistência que a gente presta no dia a dia, mas também na qualidade para exercer essa atividade, né? Então, é mais para essa menção mesmo. Ana, você Obrigada. podia repetir aí o dia e a semana, exatamente as datas, por favor? É Para todo 17 de mundo. maio, vai ser 17 de maio, ok. lá no auditório da FCM. Auditório da FCN. Muito bom. Isso, que é a comemoração da 85ª Semana da Enfermagem. Então, vai ter o HC, o CAISM, a própria faculdade, todos estão envolvidos aí no evento. Quem puder prestigiar será muito bom. Obrigada a todos. Obrigado, Ana. Professor Adilson pediu a palavra. Pois não. Já Adilson, posso vamos lá. fazer a minha manifestação, senhor professor? Sim, Adilson, vamos lá. A relação, sim, do PIF desse mês passado, houve um manifesto da Câmara sobre os colaboradores que estão no topo da lista. Tudo bem, já conversamos agora. Eu queria registrar um alerta, que a partir desse relato seria sobre os colaboradores que estão no piso. E, com esse plano de carreira, não tiveram nenhum aumento. E possivelmente não terão. Um cálculo, eu estou tentando determinar um monitoramento. Em 2024, fecha o ciclo de 3 anos no primeiro plano. Quem ganhou em 2020 pode se candidatar em 2024, gerando uma possível falha nesse sistema, onde quem ganhou 3 anos atrás pode ganhar, e quem não ganhou ainda pode não ganhar. Temos um exemplo onde um candidato não tem concorrente em seu nível. Se mantivesse esse sistema a cada 3 anos,
ele teria certeza que ganharia. Seria uma situação desejável a todos. Porém, temos uma perspectiva de um novo formato para a progressão 2024. Já fizeram 2023, 54 alterações foram analisadas, fizemos tudo isso. Com a mesma estrutura. Daí o alerta também para medir melhor os impactos e as proporções, que elas não se repitam na mesma estrutura e possa ter um menor período de validação, senhor. É que aqui a gente está medindo aqui, entre os CSAs, uma comunicação de uma medição de talvez de uma frustração. A palavra talvez seja um pouco forte, mas pede um momento que a gente possa, desde o primeiro momento de 2020, 2022, que participei da avaliação, a gente pedia um momento da reunião do CSA, da reunião das comissões de validações, e que fizesse uma avaliação do sistema entre nós, entendeu? Daí esse alerta que eu queria lançar, as pessoas estão comunicando melhor agora. Ok? Obrigado. Obrigado, Adilson. Tiago. Não, só responder que eu não entendi muito bem a fala do Adilson, uma vez que a gente aqui, várias pessoas daqui, em 2022 eu participei junto do GT, onde a gente fez as revisões na carreira e a gente teve diversas informações, todas as CSAs mandaram novidades ali, mandaram o que achavam. Ano passado eu estava no comitê e a gente sabe que aconteceu a mesma coisa, também teve o GT de reformulação. Eu só para passar a minha visão no que eu entendo, é que a gente construiu o processo de 24 e construir umas melhoras nesses últimos 3 anos em conjunto, com tantos os pedidos das CSAs como os pedidos dos servidores que encontravam alguma dificuldade e faziam sugestões. Então, assim, do mesmo jeito que teve nos outros anos, esse ano também vai ter, vão ouvir todas essas e ver o que é possível, né? Às vezes vem algumas soluções que não são possíveis ou é algo muito particular, mas na medida do possível tudo está sendo implementado, ou pelo menos tudo foi implementado até aqui. Era só fazer esse relato, certo? Obrigado. Ok. Obrigado, Tiago. Rodrigo, conseguiu aí? Não sei, me ouve? Agora sim. Tá. Desculpa. Configuração aqui. Boa tarde, então, novamente. Professor, só não ficou claro para mim em algumas falas a questão da metodologia dos recursos. Se o que vai ser revisado ou ser analisado é aquela regra ali de fazer uma distribuição para as unidades proporcional à folha de pagamento. É isso que está sob análise? Ou eu entendi errado, não é esse assunto que se trata? Também, a metodologia também, está tudo sobre análise, Rodrigo. Tá. Se vai ser só pela folha, se vai ser pelo número de inscritos, então estamos analisando tudo, tá? Estamos analisando o CSA por CSA, número de progressão já atingida, tudo está sendo considerado aqui, tá? Perfeito, obrigado. A ideia. Roberta, por favor. Roberta, você está desligado. Tá com som. Agora sim, desculpa. Por favor, por favor. Eu gostaria só de reforçar o convite para a Semana Brasileira de Enfermagem, né, que vai acontecer aí no dia 17, e também, na continuidade, vai acontecer uma caminhada de enfermagem, comemorando aí o Dia Internacional do Enfermeiro, né, que é no dia 12, e o dia e encerra no dia 20 de maio, que é o Dia do Técnico e Auxiliar de Enfermagem do Brasil. E vai haver, além do congresso científico, que é esse que acontece no dia 17, no auditório 5 da FCM, vai haver também uma caminhada no dia 26 de maio, ali na Arautos da Paz. Então, fica o convite, né, de ambos os eventos aí. A semana é importante, justamente para comunicar as ações e a visibilidade aí da enfermagem, né? Muito obrigada, professor. Obrigado, professora Roberta. Então, só repetindo a data, o seminário em si, o evento dia 17 e a caminhada dia 26, é isso?
Exatamente. Caminhada dia 26, no domingo pela manhã, na Ok, Arautos da Paz. perfeito, Roberta. Pio, Eu só me inscrevi para saber se já foi definido o reajuste do Vale Refeição, que ficou para ser reajustado esse mês, né? ô Pio, se a gente já tivesse decidido, todo mundo já estava sabendo, né? Ainda não, Pio? Giovana, por favor. Obrigada, professor. Eu só queria completar o que o Thiago falou, no sentido da fala do Adilson, é que a equipe da carreira está sempre aberta para receber sugestões de melhorias do processo de progressão. Né? O ano passado a gente teve um certo desconforto de, acho que aqui está na CIDF, de pessoas dizendo que não tinham entendido qual era o prazo para enviar a sugestão e que não conseguiram enviar, e a gente nunca, em nenhum dos processos, fez um prazo para receber a partir de agora ou agora não pode mais, né? A gente sempre esteve aberto, estaremos abertos, né? Agora é difícil às vezes, a gente aceitar alguma proposta de um processo que já está acontecendo nesse momento, né? Então a gente sempre vai estar pensando para o próximo, mas a gente está aberto, saciar as comissões, algumas comissões já têm conversado com a gente, né? Dizendo, olha, percebemos isso e a gente já tem feito a nossa lista aí de melhorias para o ano que vem. Então, só para deixar claro que a gente nunca tem um período fechado. Querendo enviar alguma sugestão, o e-mail da carreira está sempre à disposição. Obrigado, Giovana. Pfeiffer. Sobre o assunto que o Pio levantou do restaurante, eu não quero aqui requentar, porque já foi discutido, mas eu queria tentar ajudar no seguinte sentido. Nós aqui na CGU, por conta do planejamento estratégico dos órgãos, das unidades que a gente trata e também do planejamento estratégico da própria Unicamp, nós fizemos uma pesquisa de satisfação recentemente e incluía vários serviços prestados pelo SEMEC, pela Prefeitura, pela DGA, enfim, vários órgãos que prestam serviços. E a gente tem os resultados disso que foram disponibilizados, inclusive, para o prefeito, só em relação no caso aos serviços da prefeitura, e também dizer, professor, que nós estamos no ano em que ocorre a avaliação institucional da Unicamp, que obviamente trata de assuntos em nível mais estratégico. Mas nós temos lá, são mais de 300 questões que estão sendo respondidas pelas comissões das unidades, centros e núcleos, unidades de ensino, pesquisa e extensão, centros e núcleos, colégios e áreas da saúde, e as questões são atinentes às mais diferentes frentes de atuação da universidade, nas atividades fim, mas também nas atividades meio. Então, nós temos questões lá relativas à qualidade de serviços dos restaurantes e tudo mais. A avaliação ela tem um caráter legalista, né, que é para atender ao pressuposto do recredenciamento da universidade junto ao Conselho Estadual de Educação, mas ela serve sobretudo como insumo para o nosso planejamento estratégico. Então nós estamos terminando agora até o dia 31 as unidades, todas essas áreas, como eu disse, estão respondendo às questões e nós vamos ter um insumo que certamente vai ser também liberado depois para as ações futuras, também em relação aos restaurantes e outros serviços. Obrigado, Marcelo. Assim que estivermos prontos, vamos divulgar aqui, né? Estou vendo que o Pio e a Giovana estão com mão levantada ou não baixaram? Pio? Acho que ele não está me ouvindo. Pio? Ah, baixou. Bom, se não há mais nenhuma... Eu? Pois não, Adilson. Escusa, só queria retificar, Beraldo e Thiago, é que assim, ó, nós temos um sistema democrático muito jóia, excelente, só que às vezes ele cega, a gente não consegue expressar certos sentimentos. E aí a pontuação é identificada de certa forma e filtrada. Eu estou tentando fazer um monitoramento com os CSAs que eu represento e mais os vizinhos, certo? Para demonstrar dos 54 itens para melhoramento, isso que é o detalhe, os melhoramentos que são identificados por nós, inclusive eu, é um melhoramento, muitos identificaram como uma variável e variável de terceiras ordens que vão defendendo sobre a mesma estrutura. Nos 54 do ano passado, que foi indicado para melhoramento, não teve uma que foi falada assim, nós não gostamos desse sistema. Entendeu? E houve, só que foi filtrado na CSA. E como a gente trabalha aqui, você pode ver no comecinho, quando o professor pergunta, temos quórum?
Então, é esse detalhe. Nós não temos a participação dos 10 mil, dos 6 mil dos voluntários. Então, é esse detalhe. A gente está captando as pessoas que não são ouvidas ou não podem falar porque são filtradas, certo? Não é que não pode, fica um desconforto nesses momentos. Umas falam assim, não quero mais participar. Ou eu tento, não ganho, tento, não ganho. Ou então eles têm umas propostas. Que essas propostas chegassem até você, mesmo que falasse, não, essa não, mas chegassem. Só que daí eu estou tentando abrir esse espaço daqueles que nunca foram ouvidos. Ok? Então é só esse detalhe, mas também serve de alerta. Porque se chegasse uma variável com porcentagem alta, olha, vamos trocar? É esse meu medo que chega alguma coisa nesse sentido, e todo o processo atrás, né, seja descartado. Isso nós não pode, a universidade não pode fazer isso. A gente vive de evolução, entendeu? É nesse detalhe que eu queria. Estou captando isso, mais adiante eu vou pondo com numerações, estou conversando com o pessoalzinho do CSA, RH, ok? Obrigado. Obrigado, Adilson. Ô, Adilson, mas não precisa fazer nenhum filtro para mandar para o e-mail da carreira, pode mandar. Né? O filtro que foi feito nos outros anos, esses comitês que o Thiago comentou, se eram melhorias que realmente iam atender o maior número de servidores, que iam de acordo com, como você falou, para a gente não andar para trás, né? Se elas eram realmente uma melhoria para o processo, e se elas não, algumas não foram implantadas por questão de tempo. Né? A gente preferiu dar preferência para algumas, pensando em desenvolvimento de sistema, para que pudessem ser implantadas esse ano, e algumas ficaram para o próximo. Né? Mas a gente não filtra no sentido de não vamos colocar. Inclusive, esse número de 54 são as que foram aplicadas, mas no relatório final do comitê, que está disponível no site da PRDU, tem, acho que foram 127, 107, um número grande, assim, e a gente tem a explicação para cada uma delas, até para as que não foram aplicadas, qual foi o entendimento do comitê para que não seja aplicado. Então, acho legal isso também, mesmo que mande na carreira, no e-mail da carreira alguma sugestão que a gente entenda que não é viável, a gente dá essa devolutiva até para o servidor não sentir que realmente a minha não foi considerada, né? Para não ter essa frustração. Sim. A gente sempre tomou esse cuidado de explicar se sim, porque sim, se não, porque não. E até o Bruno colocou da minha equipe aqui, obrigada, Bruno, o e-mail da carreira para quem quiser encaminhar. Podia até ler aí o endereço, por favor, Giovana, que o Bruno colocou. É dgrh.carreira@unicamp.br. Ok, ótimo. Bom, nós vimos hoje também aqui no expediente, né, onde nós tratamos aí de algumas alterações nas CSAs, RH, e nós estamos trazendo aqui também uma proposta de um formulário para sistematizar um pouco mais essas indicações, alterações e também exclusões de membros da CSA. Vou passar a palavra para a Andréia. Andréia, você consegue projetar aí o formulário? A ideia, você podia pelo menos explicar. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, então tá certo. Então, como o professor colocou, nossa ideia, né, é divulgar para os RHs das unidades um formulário para a gente receber essas indicações, alterações e exclusões de membros das CSAs. Né, hoje, a CIDF recebe essas informações de diferentes formas, né, normalmente vem ou por ofício, ou por um memorando, uma carta, e nem sempre essas informações elas vêm completas. Né, muitas vezes vem faltando algum dado, falta um padrão, ou até mesmo as unidades pedem para que a gente caminhe um modelo para que eles sigam. Né? Então, a ideia desse formulário é padronizar a forma de envio, garantir que venham todas as informações necessárias, né, para a Secretaria da CIDF e para a melhor gestão de dados também, porque vai ficar centralizado num único local. Então, deixa eu ver se consigo compartilhar aqui. Então, depois se não conseguir, depois a gente compartilha. Certo. Mas a ideia é ótima, porque aí a gente padroniza as informações, né? Exato. Não sei se vocês estão vendo. Você entrou na página da PRDU, sim. Isso, então dentro da página da PRDU, na área da CIDF, tem lá uma área para CSA-RHs, onde ficam toda a composição das CSAs, e aqui a gente colocou um formulário, né? Então é um formulário bem simples, né? Que abre no Google Forms mesmo, para que todo mundo consiga preencher de maneira bem intuitiva.
Qualquer dúvida também pode entrar em contato com a Secretaria da CIDF para estar orientando. Mas, basicamente, vai preencher a área, né, o grande grupo que aquela CSA está, o número, né, da CSA, por exemplo, 19, colocar aqui qualquer informação. Aqui é possível incluir, ou se vai ter uma exclusão, porque muitas vezes a pessoa saiu da CSA e também não informa a CIDF, a gente precisa que informe, até porque se abrir uma eleição, essa pessoa vai ser notificada sobre a eleição, e muitas vezes ela já pediu para sair e essa informação não veio para frente. Então, é possível pedir alteração ou exclusão de membro. Então, aqui a gente pede para que informe os nomes de quem está saindo. Também é possível indicar já uma pessoa para estar substituindo aquele membro e colocar os dados de matrícula, nome, e-mail, o ramal, se foi eleito, se foi indicado, se vai ser o presidente ou se vai só compor a CSA, o mandato que essa pessoa vai estar participando, porque nesse período, por exemplo, tiveram muitas alterações de gente que só saiu por conta da progressão. Então, eles queriam tirar naquele período e depois a pessoa que estava anterior retornava. Então, tudo isso é possível colocar no formulário para que a gente possa fazer esses controles e, posteriormente, essas informações elas vão ser alimentadas no banco da própria DGRH, né? Tem esse plano, a gente já conversou, a própria DGRH pediu essas informações, a gente levantou um histórico para que esse histórico comece a compor o banco de informações do servidor, mas enquanto ainda não é possível que isso seja alimentado automaticamente no formulário no sistema sênior, a gente vai fazendo essa gestão pela planilha e com o passar do tempo, quem sabe, né, a gente depois consegue fazer uma forma mais informatizada para isso ir direto, né, no Vida Funcional ou de alguma outra forma. Então, é um formulário bem simples para a gente começar a fazer esse acompanhamento e não ficar redigitando dados ou perdendo informação, né? Porque muitas vezes vem sem informação, se foi eleito, se não foi, e vai abrir eleição, a gente não tem os dados necessários também para a eleição da CIDF, que precisa desses dados atualizados. É basicamente isso. E aí a gente pede também para que vocês reforcem os RH das unidades para que mantenham essas informações atualizadas, né, para a CIDF, para no momento de eleição a gente não ter que ir atrás desses dados ou cancelar a eleição e abrir novamente, né, por conta de alguma informação que ficou faltando. Tá. Mônica. Isso, por favor. A professora Mônica fez uma questão, você poderia ler, Edmir? Por favor, Eu posso Mônica, falar faça aí. é que, na verdade, era só uma preocupação, porque coisas que estão no portal, eu só queria saber se o formulário é exclusivo para e-mail Unicamp ou VPN, alguma coisa assim. Porque formulário no portal é sempre uma ferramenta, às vezes, complicada. Só essa preocupação de que algum hacker não vai ficar mandando um monte de lixo para vocês. Eu imagino que vocês pensam assim. Sim, a gente se preocupou com isso também. É só para os e-mails @unicamp, até para a gente controlar quem está enviando essa informação também. Então a gente deixa esse registro. Tá, ok. Muito bom. Ótimo. Ademir, mais alguma informação? Não, professor. Bom, se não há mais nenhuma manifestação, nenhuma mãozinha levantada aqui, queria agradecer a participação de todas e de todos. Convidá-los para a nossa próxima reunião, que será que dia, Ademir? Dia 6 de junho. Dia 6 de junho, a nossa próxima CIDE. Isso. Uma boa tarde a todas e todos. Até logo. Boa tarde. Até logo. Boa tarde. Até logo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, boa